O presidente Michel Temer se reuniu com aliados, ministros e parlamentares no Palácio do Jaburu, em Brasília. Foi a primeira reunião depois da divulgação do acordo de delação premiada do ex-diretor de Relações Institucionais da Odebrecht, Cláudio Melo Filho. O encontro foi para planejar as próximas ações do governo no Congresso. Participaram do encontro o ministro Eliseu Padilha, da Casa Civil, e Moreira Franco, secretário executivo do Programa de Parcerias de Investimentos. Foi a primeira reunião depois da divulgação do acordo de delação premiada do ex-diretor de Relações Institucionais da Odebrecht, Cláudio Melo Filho. E o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, decidiu oferecer nesse domingo um jantar para parlamentares para discutir as votações previstas para essa semana. O presidente Michel Temer esteve no encontro. A intenção era, então, falar da pauta que o governo ainda quer aprovar no Congresso Nacional antes do recesso parlamentar, principalmente a PEC do teto dos gastos no Senado. E a gente vai falar agora com a repórter Andréa Sadi, que acompanha a movimentação em Brasília. André, boa noite para você. Você já tem alguma informação sobre o cardápio das conversas nesse jantar na casa do Rodrigo Maia? Porque a pauta econômica foi só aperitivo, a gente imagina. É claro que essa história do acordo de delação do Cláudio Melo Filho deve ter sido discutida também. Leila, boa noite de novo para você. Sabe aquela coisa de nem precisa falar? A pauta não foi para tratar sobre a delação da Odebrecht, mas esse encontro e outros que aconteceram hoje, eles só se realizaram exatamente por conta da delação da Odebrecht. Por quê? Porque o governo quer dar ar de normalidade, dizer que ele está funcionando apesar dessas revelações do ex-diretor da Odebrecht, do Cláudio Melo, essas revelações que envolvem a cúpula, o coração do Palácio do Planalto. O próprio presidente Temer, o Eliseu Padilha, ministro da Casa Civil, e o Moreira Franco, secretário de Investimentos. Ao longo de todo este domingo, Michel Temer fez reuniões com aliados, agora fechou o domingo nesse jantar na casa do Rodrigo Maia, o presidente da Câmara. Eu conversei agora há pouco com o deputado Rodrigo Maia, depois que Temer deixou a residência oficial. Ele me disse que o jantar com os deputados aliados foi exatamente para discutir a agenda, a pauta da semana que vem, a pauta econômica lá no Congresso. E quais são as agendas, as estratégias do governo para aprovar reformas no ano que vem. Ele está falando da reforma da Previdência, ele também me falou sobre mudanças na legislação trabalhista, que toda a prioridade do governo é retomar a geração de empregos. Esse foi o grande cardápio desse jantar de hoje. Eu também conversei agora há pouco, depois que o presidente Michel Temer deixou a casa de Rodrigo Maia, com o Moreira Franco, que é o secretário de Investimentos, e Moreira Franco também participou desse jantar. Ele também foi na mesma linha de Rodrigo Maia. Me disse que toda a estratégia do governo é falar sobre as reformas, priorizar a pauta econômica. Tem a PEC do teto dos gastos públicos na próxima terça-feira, agora em segundo turno, lá no Senado. E tem as outras pautas, assim como o Rodrigo Maia disse, a reforma da Previdência. O objetivo do governo é aprovar a reforma da Previdência no ano que vem. E para isso precisa da ajuda da Câmara e do Senado, é claro. Então eles estão fazendo essa movimentação, essa articulação junto à base aliada. O Moreira Franco me disse também que nesse jantar foi discutida a reforma política, que é uma das prioridades do Palácio do Planalto. Mas como eu disse, todos esses jantares, essas conversas que aconteceram hoje, outras lá no Palácio do Jaburu, o presidente Michel Temer chamou o próprio Moreira Franco, também chamou o Eliseu Padilha para discutir a pauta econômica, dizem que não foi para discutir a delação da Odebrecht, mas que eles querem dar esse ar de normalidade. Nos bastidores é o que a gente mais está ouvindo, que eles não querem ficar refém do que eles chamam de agenda da Operação Lava Jato. Todas essas reuniões aconteceram hoje exatamente porque o foco do governo agora vai ser tentar retomar a pauta econômica, a prioridade da pauta econômica. E exatamente pensando nisso é que o governo também planeja acelerar aquele pacote de medidas para melhorar o que eles chamam de ambiente de negócios no Brasil. Ao longo das últimas semanas, Temer e Henrique Meirelles, ministros da Fazenda, eles vêm conversando sobre isso, já vinham conversando sobre isso, e agora a estratégia do governo vai ser tentar lançar essas medidas antes do recesso parlamentar. Tudo para tentar mudar a pauta, Leila, porque como a gente vem falando aqui, essa delação do Cláudio Melo é a primeira de 77 delações da construtora Odebrecht. O governo oficialmente diz que isso é um vazamento, precisa esperar essas informações serem comprovadas, serem homologadas. É assim que eles vão tratar isso nesse primeiro momento. Até eu perguntei sobre uma eventual demissão de algum desses ministros, desses assessores que estão envolvidos, estão citados nessa delação. Descartaram isso por hora para mim. Dizem que o que o governo vai esperar até que decida, tome alguma medida sobre isso, são os inquéritos da Procuradoria-Geral da República sobre esse assunto, sobre a delação. Por quê?
Eles vão esperar para ver como é que esses políticos serão enquadrados, se eles vão ser acusados de Caixa 2 ou se eles vão ser acusados de corrupção, porque na avaliação dos políticos, Caixa 2 é um crime menor. Então, a linha de corte para o governo, o divisor de águas para o governo, segundo ministros e assessores com quem eu conversei todo esse final de semana, vai ser exatamente isso. Como é que serão esses inquéritos da Procuradoria-Geral da República? Isso é uma discussão. A outra é essa, o governo tentando ganhar um fôlego, tentando retomar a pauta econômica para ver se consegue sair das cordas com essa crise política. E é exatamente por isso que aconteceram todas essas reuniões hoje, esses encontros de Michel Temer. Ele também conversou com o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, recebeu lá no Palácio do Jaburu o líder do PSD na Câmara, o deputado Rogério Rosso, que é aqui do PSD de Brasília, tudo para tentar dar esse ar de normalidade. Essa é a estratégia do governo por enquanto, Leila. Amanhã também tem outras reuniões, vai conversar com deputados, vai conversar com senadores. O governo quer tentar sair das cordas em meio a essas revelações do ex-diretor da Odebrecht, que agora envolvem o núcleo do Palácio do Planalto. André, então vamos ver rapidinho o que disse o deputado Rogério Rosso, líder do PSD, que foi a essa reunião no Palácio do Jaburu. Vamos dar uma olhada. A prioridade do governo, do presidente Temer, de fato é o ajuste fiscal, a recuperação da economia, a retomada dos investimentos e, por coincidência, na mesma semana teremos no Senado a aprovação definitiva da PEC do teto, das despesas, e na Câmara, provavelmente, a admissibilidade da reforma da Previdência. André, ainda tem aquela pendência anterior a tudo isso, né, que é a Secretaria de Governo. O presidente Temer recebeu o deputado tucano Antônio Baçaí. Afinal, quando é que vai ser definido o nome do novo ministro da Articulação Política? Pois é, Leila, o governo achou que tinha um problema na semana passada, né, que era essa pendência envolvendo a Secretaria de Governo, isso tudo antes da delação da Odebrecht.